uma alegria muito grande, os irmãos podem sentar. É uma alegria muito grande nós estarmos reunidos hoje aqui, meus irmãos. Jesus é bom, Jesus é muito bondoso. Nós estamos felizes com o que Deus está fazendo. Estamos ainda acertando muitas coisas aqui no prédio, então algumas coisas vão dando problema. Peço que vocês tenham paciência, tá bom? O pior já passou, amém? O pior já passou. Meus irmãos, é com grande alegria, nós vamos... Tira um pouquinho do reverb, por favor. Eu vou chamar aqui um grande amigo meu, um homem de Deus, e um homem que tem me ajudado muito, tem me ensinado muito. Todas as vezes que eu converso com ele, eu aprendo, eu sou edificado, eu sou alimentado, e o reino de Deus é um reino de amigos. É uma alegria nós estarmos reunidos hoje aqui e ele poder estar pregando para nós. Tony Ademo, vou pedir que ele suba aqui e que a igreja receba ele aplaudindo ao nome do Senhor. Fica à vontade, prega quanto Deus colocou no teu coração. Deus te abençoe. Amém. Amém, igreja. Esse ter dois cultos é bom, porque daí obriga o pregador a não passar do tempo, né? Aí o Jack falou, não pode passar do tempo, que tem o próximo culto, o pessoal tem que arrumar, então fica no tempo. Mas eu vou fazer o meu melhor aí nas 2 horas que o Jack me deu. Chegou a ficar nervoso. Que privilégio, irmãos, estar aqui com vocês, estar aqui com a minha família. O Jack me ensinou a apresentar de forma correta. A pregação é sobre família, né? Aí ele falou, eu vou te ensinar a forma correta de apresentar a sua esposa. E ele disse que ele apresenta a Tita dessa forma em todos os lugares que ele vai quando ele prega fora. Então eu aprendi a forma correta com o Jack, o pastor de vocês, que está aqui a minha primeira esposa, que é a Mariana Simeonato, esteve aqui com vocês ontem. Você tem que falar a única depois, né? Primeira e única. O Benjamin, meu filho, está aqui também. Daqui a pouco ele vai querer subir aqui, né? Tu está aí? Adora o microfone também. E é um privilégio estar aqui entre amigos, porque o Jack e a Tita são nossos amigos. O meu filho passou a semana inteira só falando em ver a Bebel e a Maria. Não posso falar que ele comprou presente, né? Mas tem até presente, ó. Se vocês vissem a felicidade dele de eu estar falando isso, ele já ganhou o dia. Meus irmãos, é um privilégio estar aqui com vocês, é um privilégio estar aqui nessa igreja. As palavras que o Jack falou para mim, eu falo para ele também. É um grande homem de Deus, tenho aprendido muito com o Jack, a gente tem caminhado junto. E ele me convidou nessa tarde para conversar sobre família. E é muito engraçado, porque se eu olhar para a minha trajetória há 20 anos atrás e alguém dissesse que um dia eu poderia falar sobre família, isso seria uma piada muito engraçada. E vocês já vão entender por que seria uma piada muito engraçada. Agora, a boa notícia, e aquilo que a gente canta, aquilo que a gente acredita na igreja, é que nós servimos um Deus de restauração. Nós servimos um Deus que muda histórias, que modifica vidas. E o meu objetivo aqui é que Deus toque você para entender a mensagem do que Ele tem para as famílias. A palavra de Deus tem histórias maravilhosas, histórias impactantes, histórias que nos levam a pensar, que nos levam a aumentar a nossa fé. E tem uma história em particular que está lá em Atos 16, que Paulo e Silas, eles são açoitados e presos. E é muito interessante que eles são açoitados e presos, e a palavra diz que eles estão cantando louvores, entoando louvores, e acontece algo extraordinário, acontece algo que só quem serve o Deus dos milagres acontece. Se vocês lembrarem, quem já está há um tempo na igreja e lembrar dessa passagem, o terremoto, a Bebel já sabe o que está acontecendo, ó, a Bebel já levantou a mão, já sabe o que é. Dá um terremoto, e os presos são soltos. E é engraçado nessa história que o carcereiro está dormindo. Já é um problema, né? O carcereiro, em vez de estar cuidando do povo lá, ele estava dormindo. E quando o carcereiro acorda, de que ele despertou do sono, ele vê as portas abertas, e ele puxa a espada, e a primeira coisa que ele pensa é fazer o quê?
eu vou me suicidar. Eles vão me matar igual. Imagina como é que esses presos estão tudo soltos aqui, eu estava dormindo. Eu estou ferrado, eu vou me matar. E aí Paulo e Silas, não faça isso. Não faça isso. E eles chegam perto do carcereiro. E o carcereiro, ele está trêmulo diante de Paulo e Silas. E quando ele vê aquilo e vê que Paulo e Silas se aproxima dele, ele pergunta para Paulo e Silas, ele fala, o que eu devo fazer para ser salvo? Porque ele percebeu que aquilo era um milagre. Olha o carcereiro, no seu discernimento, que era raso espiritualmente, ele enxergou o que estava acontecendo, ele falou, ok, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí vem Atos 16, 31, que diz o seguinte, Paulo e Silas dizem, eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo. Termina aí? Que Paulo e Silas dizem, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa, toda a sua família. Porque o que Paulo e Silas está dizendo aqui, e aí a história continua, ela é maravilhosa, porque eles vão até a casa do carcereiro, são recebidos, são batizados, e há uma transformação genuína naquela família. E a transformação é tão poderosa que ela está registrada em Atos. Nós estamos lendo a história de transformação da família do carcereiro. E isso é um impacto gigantesco. Porque quando o evangelho entra em uma família, há transformação. E aquela família começa a levar o evangelho. Porque é importante nós entendermos e deixarmos que Deus, e não deixarmos, mas abrirmos o nosso coração, a porta da nossa casa, para que haja transformação do Senhor, para que a nossa história seja como a história da família do carcereiro, que haja transformação na nossa casa, e agora a nossa família leve o evangelho. A minha casa, a minha história de família é um tanto complexa. Eu não era cristão, e graças à minha primeira esposa, essa coisa é interessante de falar dessa forma. Jack, tu nunca apanhou da Tita falando assim? Já, né? E a minha esposa, eu conheci a minha esposa, e eu não era cristão. Eu sou de matriz católica, eu até era um católico, eu diria meia boca, eu ia na missa do pãozinho e tal, eu fazia algumas coisas interessantes. Mas eu não tinha o conceito, eu não acreditava em Deus da forma como hoje eu acredito. E eu vivi uma vida que vem de uma família desestruturada, filho de pai divorciado, meu pai um cara super violento, um cara muito complexo. A minha mãe tinha 2 empregos, então basicamente eu fui criado sozinho. Com 10 anos de idade eu comecei a trabalhar. Com 15 eu já cuidava da casa, então eu cresci nesse ambiente. Então nunca tive fé, e nunca tive também muita estrutura. E eu estava numa fase da minha vida muito acelerada, e foi quando eu conheci a minha esposa. E pela graça do bom Senhor Jesus, a minha esposa apresentou o evangelho para mim. Mas foi um tanto desafiador. Ela já está me olhando e falou, não conta os detalhes, não conta os detalhes, não conta os detalhes. Mas nós somos exceção, tá? Meninas, tem alguma solteira aqui? Levanta a mão, solteiras. Isso é exceção da supra-exceção. Porque eu não era cristão. E aí a gente começou, né? Eu não sei, as mulheres estiveram aqui ontem com a Mari aqui? Ela é uma benção, não é? Uma mulher bonita, inteligente, né? Para frente. E ela sempre foi assim, meus irmãos. Sempre. Aí eu olhei aquela loira e falei, me encostei ali. Eu acho que eu achei a mulher. Mas a gente se conheceu num concurso da rádio que eu trabalhava. A minha carreira é em rádio e televisão, depois eu transicionei, hoje eu sou missionário na área de negócios. Depois eu posso falar sobre isso também. Mas eu conheci a Mari num concurso. Tem algum radialista aqui? Não, né? Então posso falar mal dos radialistas. Está gravando, Jack? Não, está gravando. Radialista, vocês são uns caras muito legais, gente fina, tudo gente boa,
Gente, radialista é um ser a ser estudado, os caras são rápido. E eu era radialista, né? Então todo mundo, né? E a Mari, tem algum gremista aqui? A Mari é filha do Nestor Simeonato. Para quem não sabe, o Nestor foi jogador do Grêmio e depois treinou o Grêmio, né? Então lá na nossa região, todo mundo sabe quem é o Simeonato e sabe que a Mari é filha do Simeonato. Então quando ela chegou, todo mundo falou, ó, a filha do Simeonato aí, a filha do Simeonato aí. E todo mundo queria, né, chegar perto da Mari. Eu, como profissional, não o fiz. É verdade, né? Ela está fazendo assim com a cabeça, vocês lá do fundo que não acreditam nisso. E aí passou o concurso e eu vi que a Mari tinha algo diferente. O Jack, uma vibe diferente, sabe? Uma energia. Os caras usam isso com a gente às vezes, né? Vocês têm uma energia diferente, uma vibe. Falei, e é mesmo, cara. A gente tem mesmo. E a gente começou a conversar. E aí eu descobri que a Mari era crente. E aí, como diz a música, o meu mundo caiu. Porque eu pensei, não vai dar, crente não vai dar. A única experiência que eu tinha com a igreja, era uma igreja que era do lado do lugar que eu trabalhava, que era uma Universal. E eu não estou falando mal da Universal, mas era a única experiência que eu tinha. Então era uma experiência diferente. E aí eu cheguei para um amigo meu, Jack, e perguntei, que era da mesma cidade da Mariana. Eu perguntei, cara, fala uma coisa, a Mariana lá e tal, eu estou, né, meio de olho assim. Ele falou, não é para ti. Eu falei, ué, por que não é para mim? Ele falou, cara, não é para ti. Gente séria, gente honesta. Eu falei, mas não estou entendendo nada. O que tu está falando? Não é isso, cara. Mas é que assim, cara, os caras são da igreja, velho. Eles não bebem, eles são certinhos, cara correto. Não é do teu naipe, não vai dar certo. E eu entendi a mensagem desse meu amigo. Mas a mulher era muito bonita, gente. Ela era muito especial, muito diferente. Eu falei, acho que vale a pena. E eu sou um cara comercial, né? Eu trabalho com investimentos imobiliários, a gente tem uma consultora nos Estados Unidos, e eu sempre fui dessa área comercial, mesmo quando trabalhava em rádio. E eu pensei, eu vou dar um jeito. Eu vou lá na igreja dos caras, 2 cultos, como os meus irmãos católicos faziam, Páscoa e Natal, eu dou um jeito, dou uma gingada, fico amigo dos caras e vazo fora e levo a mulher comigo. Vocês já perceberam que não deu certo a minha estratégia, né? Mas aí eu chego na igreja, meus irmãos, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas é um negócio maravilhoso, quando a gente convida alguém. Eles me prepararam para ir para a igreja. Eles disseram assim, olha, nossa igreja é descolada, que nem a de vocês aqui. Descolada, o pastor é um cara jovem, e o pessoal do louvor é que nem vocês aqui, né? Com guitarra, é um negócio maravilhoso. Eu falei, eu gostei. Meus irmãos, meu primeiro culto, tinha só um cara de 1,50, num teclado, tocando bandinha gospel. Que vocês nunca ouviram nessa igreja, obviamente, bandinha gospel, né? Lá no interior tem essas coisas. Eu falei, rapaz, é um pouco diferente. E daí o pastor inventou de falar mal dos católicos. E eu ainda era católico, não era, né? Mas quando a gente quer se ofender, a gente acha qualquer motivo. Eu falei, não, esse negócio não é para mim. Só que olha que interessante, cara, olha como o evangelho é poderoso. Porque eu conheci a família da Mariana. A família da Mariana, ela é a única filha e tem 5 homens. São 5 homens irmãos. O menor deles tem 1,85. Um tem 1,93. Então vocês imaginam. Quando eu conheci a Mariana, nenhum me cumprimentou. Não, mentira, o Abel me cumprimentou. Só que eles eram uns caras sensacionais. A família da Mari era a família que eu queria para mim. Quando eu cheguei na família da Mari, que eu conheci o meu sogro, falei, cara, é um tipo de homem assim que eu quero ser, cara. E aí aquilo bagunçou minha cabeça, porque eu falei, mas como é que esses caras são crentes, são assim? Não faz nenhum sentido. E daí eu comecei a descobrir, Jack, os que eu chamo de cristãos 007, os crentes 007, que tu não sabe que eles são, mas eles são. Daí eu comecei a descobrir, eu tinha um programa na TV que entrevistava empresários, eu comecei a descobrir que os empresários eram cristãos também. Eu falei, mas o cara é rico? Como que o cara é crente? E aí tinha uns caras inteligentes, o John Maxwell, né, que na minha cabeça, ele é o maior escritor sobre liderança do mundo, e ele é um cara fenomenal, está escrito lá que ele é pastor, mas na minha cabeça ignorante, pastor e padre é uma coisa meio distante. E eu descobri que ele era crente. Eu falei, mas esse cara é inteligente. Como que esses caras...
E aí eu comecei a descobrir o poder do evangelho, na família, na vida profissional, em tudo. E aí, meus irmãos, o evangelho entrou na minha vida e entrou na minha casa. E aí eu tinha uma crise, porque na igreja que eu ia, Jack, que tu também ia, numa dessas igrejas, Deus falava muito lá, e falava com todo mundo, menos comigo. Falava com a tia do coque, e não falava comigo. E eu estou no processo de busca do Senhor, e Deus falando com todo mundo, Ele não falava comigo, meus irmãos, e eu comecei a entrar em crise. Aí no meu primeiro ano de conversão, eu li 40 livros, eu li a Bíblia, eu perguntei para todo mundo, coitado, quem era, o cara que era crente, passava perto de mim, eu fazia uma pergunta. Eu falava, mas como é que acontece aquele negócio? Por que Deus deixou Eva lá? Mas por que o Adão não fez tal coisa? Eu era muito curioso. Só que eu tinha uma crise, Deus não falava. E falava com a tia do coque, e não falava comigo. E aí no alto da minha petulância, é por isso que o evangelho é um negócio extraordinário, Deus é extraordinário, porque na sua magnitude e graça, Ele ainda olha para a gente e fala, tá. Aí numa madrugada, eu não sabia, meus irmãos, minhas irmãs, eu não sabia nem orar. Numa madrugada, eu me irritei com aquele negócio. Eu falei assim, Deus, eu estou querendo te conhecer, eu estou querendo acreditar nesse negócio de evangelho, mas tem um problemaço. Tu fala com todo mundo menos comigo. De duas uma, ou tu não existe e está todo mundo de sacanagem, ou tu fala e eu sou surdo. Eu quero acreditar que tu existe, porque tem um monte de cara sério que está dizendo que te ouviu. Então eu preciso saber como tu fala. Me mostra como tu fala. E se tu não mostrar, nós vamos parar por aqui. Essa foi a minha oração. Ó, que beleza de oração. Mas Deus é grande o suficiente para olhar para a gente e falar assim, gostei, foi sincero pelo menos. Não sei se vocês já fizeram essas orações. E aí, meus irmãos, naquela noite, nessa petulância, assim, no ponto final, eu coloquei Deus contra a parede. Olha a cabeça que a gente tem. Deus, na sua graça, veio na minha cabeça, Jack, eu não sabia nem onde ficava na Bíblia, Gálatas 3,15. E a minha oração foi, Deus, como o Senhor fala? Eu preciso saber, a minha alma precisa saber. E Gálatas 3,15, na versão que eu tinha naquela madrugada, estava escrito só isso, meus irmãos e minhas irmãs. Irmãos, falo como homem. Irmãos, falo como homem. Talvez para você não signifique muita coisa, pode ser uma coincidência, para mim o mundo parou, literalmente. E essa é minha experiência, não quer dizer que é a sua, não quer dizer que é do outro. Mas quando Deus falou comigo, a minha mente explodiu, porque eu pensei, o Deus que criou o mundo acabou de falar comigo. Ele existe, Ele é real, Ele falou. E aí veio na minha mente que todas as vezes que eu tinha uma intuição, quase como uma voz interna que dizia não faz, era Ele. Ele já estava lá antes. Eu lembro que no outro dia eu liguei para a Mari e falei assim, amor, Deus é de verdade. Ela falou, eu sei? Não, mas tu não está entendendo. Ele é de verdade, assim, Ele é de verdade. Ela falou, eu sei. Eu falei, e o que a gente está fazendo aqui? A gente precisa falar que Deus é real. A gente precisa espalhar Deus. E aí nas nossas loucuras missionárias, eu e a Mari, a gente casou, gente, em 30 dias depois a gente foi fazer missões, no México e na China, largou tudo. Os caras acharam que eu tinha passado por uma lavagem cerebral, que os caras tinham roubado meu dinheiro, loucura. Só que o evangelho, quando entrou na minha casa, na minha vida, ele transformou de uma maneira avassaladora. Porque quando Paulo e Silas falam para esse homem aqui, crê no Senhor, e você será salvo, você e toda a sua casa, toda a sua família, ele crê de verdade. Tanto é que ele é batizado. Qual é o pré-requisito para ser batizado? É você crer de coração, de verdade, que você entendeu quem é Jesus. E deixa eu te falar uma coisa, talvez você está nesse caminho da fé, acredito, não acredito, se você crê, você e toda a sua casa vai ser transformada, amém? Porque quando o evangelho entra, ele não deixa nada igual.
Por isso que nós temos que deixar que Deus haja nas nossas famílias, que Ele use as nossas famílias. Porque se nós entendemos o que aconteceu aqui nessa passagem, e as nossas famílias começarem a serem transformadas, as nossas famílias vão levar o Evangelho. E Deus transforma, meus irmãos. E Deus tem prazer em transformar a família. Deixa eu te falar um negócio, mais que qualquer coisa. Mais que qualquer coisa. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, o rei da razão, mas na nossa caminhada missionária, ministerial, empresarial, eu vejo na prática o prazer de Deus em transformar famílias. Porque essa é uma ferramenta poderosíssima, meus irmãos. A gente não tem ideia de quanto isso é poderoso quando uma família é transformada, quando o Evangelho entra numa casa. Meus irmãos, lembra que eu falei que o meu pai era uma pessoa muito complicada, né? Tem um versículo que eu gosto muito, que está lá em Isaías. E esse versículo é uma promessa. É sobre as boas novas da salvação. E olha que interessante. Isaías 61, no versículo 3, diz o seguinte: e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E aí continua, mas no versículo 4 diz o seguinte: reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O contexto aqui está falando de Israel, do que aconteceria com Israel. Mas quando eu leio isso aqui, eu lembro a primeira vez que eu li isso aqui, eu acreditei como se fosse para mim. Porque esse é o Deus que a gente serve, que faz isso aqui. O Deus que a gente serve, deixa eu te falar, Ele coloca uma coroa em vez de cinza. Ele traz alegria em vez de pranto, Ele traz um manto de louvor em vez de um espírito angustiado. Ele reconstrói as antigas ruínas. E deixa eu te dar uma palavra de esperança sobre a família. Deus pode reconstruir a tua casa, a tua família, as pessoas próximas. Eu sei disso porque Ele fez com a minha. Deus fez exatamente isso aqui, as antigas ruínas da minha família, Deus restaurou. O meu pai era um cara muito, muito, muito complexo. Sabe quando quer falar com uma pessoa difícil, a gente fala que é complexo, né? Para ser mais ameno. O meu pai era um cara muito violento. O meu pai era um cara que a minha mãe trabalhava à noite e o meu pai, em vez de ficar comigo, ele ia fazer festa. A minha avó que me cuidava. E o meu pai, um dia, ele tentou matar a minha mãe. E ele espancou ela ao ponto de quase matá-la. E nós tivemos que fugir, literalmente fugir. Nós fugimos de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. A minha mãe é gaúcha e o meu pai é de Santa Catarina. Então, meus irmãos, eu cresci com algo dentro do meu coração muito ruim. Eu cresci, eu lembro, quando eu era criança, e eu não tenho vergonha de falar isso. Quando eu era criança, o meu objetivo era ser grande o suficiente para um dia quebrar meu pai a pau, Jack. Essa era a minha ideia. Eu falei, cara, eu quero ser tão grande quanto esse cara, e um dia ele vai sofrer o que ele fez para minha mãe. E eu vou matar esse cara. E eu cresci dessa forma. A gente cresceu sem relacionamento. Meu pai nunca me ligou, nunca deu um presente. Meu pai nunca fez nada, não pagou uma pensão. Pelo contrário, às vezes que eu vi ele, deu problema. Incomodação, encheu o saco da minha mãe. Só confusão. E eu segui minha vida. Chegou num ponto que eu falei, cara, quer saber? Ele lá, eu aqui, a gente não mora no mesmo estado, é uma bênção também, cada um fica no seu canto. Ninguém se incomoda. Só que aí, meus irmãos, o Evangelho entra na minha vida através da Mari. E eu me converto genuinamente. E quando você converte genuinamente, você faz algumas orações perigosas. E eu fiz a oração perigosa e disse, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Faz o que precisa ser feito. Cuidado, tá? É bom, mas é dolorido. Mas é bom no final. E eu fiz essa oração. E eu lembro direitinho, gente, eu estou lá no México,
Imagina, eu e a Mari, a gente casou, abandonou tudo, largou tudo, foi fazer missões. E eu estou lá no México aprendendo sobre perdão, Jack. E foi um dia maravilhoso aprendendo sobre perdão. Que tinha que perdoar as pessoas, perdoar e tal. E vamos perdoando. E oração de perdão, e tá, e vai, é fácil. Cara, perdoar quem está longe, que, né, o cara está lá no outro lado do oceano. Só que aí chegou uma pessoa para perdoar. E Deus falou, agora é hora de perdoar teu pai. Eu falei, não, peraí, calma. Tem gente que merece perdão, tem gente que não merece perdão. Um cara desses, óbvio, né, Deus? Óbvio que ele não merece perdão. Então, assim, vou perdoar todo mundo, menos ele. Esse não tem. Porque eu não tinha um discernimento espiritual, tá? Eu sou um novo convertido, lembra disso? Falei, Deus, esse aqui não tem como. Esse aqui nós passamos, vamos para o próximo. E Deus começou a falar, tem que perdoar teu pai, tem que perdoar teu pai, tem que perdoar teu pai. E eu falando, Deus, não vou perdoar, não vou perdoar, não vou perdoar, não vou perdoar. Só que quando o Espírito Santo, e a gente começa a deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, é inevitável, ele traz convicção, e chegou num ponto que não deu para resistir. Eu falei, Deus, eu vou perdoar ele. Mas eu vou perdoar ele do meu jeito, eu vou fazer uma oração, está perdoado, cada um no seu, eu como bom cristão fiz o meu papel, terminei a situação, meu pai está perdoado, ele segue a vida dele, eu a minha, sou um bom cristão, segui a minha vida. Passou 3 anos desse dia. Um dia numa noite em oração, Deus fala comigo novamente, e ele fala o seguinte, tá bem? Você perdoou, agora vai lá e fala isso para ele. Falei, não, aí já é demais, cada um no seu canto, nós não precisamos misturar as coisas, Senhor, nós estamos bem, para que nós vamos mexer em coisa ruim? Não vamos fazer isso aí, que eu sei o que vai dar. Só que lembra, Espírito Santo, se você deixar, ele vai trabalhando no teu coração, chega uma convicção, não deu para resistir. E eu fui. Só que, meus irmãos, eu sou um cara que eu penso muito antes de fazer qualquer coisa. Isso às vezes é bom, isso às vezes é ruim. Mas eu tenho que ter uma lógica para eu fazer algo, né? Então, eu criei uma lógica. Eu criei um plano. Falei, bom, vou chegar lá, eu não tenho nem o que falar com o cara. Vou falar o quê? Vou chegar, dar bom dia, dizer, você está perdoado, siga a sua vida, que eu sigo a minha, tchau. Tá? Gente, eu memorizei até a frase como eu falaria. E eu fui lá visitá-lo. Eu chego lá, e aí eu faço algo que eu não deveria ter feito. Que antes de entrar na loja do meu pai, eu fiz a seguinte oração, eu disse, Deus, que o teu Espírito Santo guie as minhas palavras. E isso, meus amigos, é perigosíssimo. Porque eu chego na frente do meu pai, meus irmãos e minhas irmãs, e a primeira coisa que eu falo, olha só, a primeira coisa que eu chego na frente do meu pai e eu falo assim, pai, eu queria te pedir perdão. E sabe quando tu fala, tu quer pegar de volta e já não dá mais? Eu falei, e ele me olhou assim, um cara duro, né? Me olhou assim e falou, como é? Eu falei, eu queria te pedir perdão, porque mesmo que a gente não tenha contato, né? Eu poderia ter sido um filho melhor, talvez. Poderia ter entrado em contato com o senhor, né, e tal. Aí eu já estou arrependido, nessa hora eu já estava totalmente arrependido de estar lá. Completamente. Falei, meu Deus do céu, isso aqui vai dar uma bobagem de tamanho. Aí eu falei, pai, eu lhe perdoo também. Porque eu não sei os seus motivos, né? O senhor foi um pai ruim, mas eu lhe perdoo, eu não quero ter nada. Deus transformou minha vida, eu estou aqui só por causa do Senhor, porque Ele me guiou até aqui, senão eu não estaria. Então, como Ele tem sido bom comigo e Ele perdoou todos os meus pecados e continua perdoando os meus pecados, eu quero lhe perdoar também. Daí meu pai falou, interessante. E aí veio uma frase que eu não queria ter dito, e que eu não achei que eu tinha capacidade de dizer. Eu olhei para ele e falei, pai, eu te amo. Só que a minha mente falou, ama nada. Como que ama? Não ama? Como que amar um cara desses? Só que lembra, eu falei, Espírito Santo, tu guia a conversa, guia as palavras e traz aquilo que está no meu coração. Todo menino ama um pai. Toda menina ama um pai, por pior que ele seja. Esse é o nosso desejo no profundo. E o desejo de Deus é restaurar essas relações, porque está lá dentro do nosso coração, é desenhado para isso. Só que, meus irmãos, meu pai, um homem duro, cara complexo, ele olha para mim, Jack, estufa o peito, olha para o horizonte e diz, a vida é dura, meu filho. E foi só isso, gente, acabou, tá?
conversa acabou aí. Foi só isso que ele falou. A vida é dura. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível que... Aí eu larguei. Gente, eu larguei. Eu falei, Deus, agora acabou. Eu fiz todo o meu papel. Me humilhei na frente do cara. O cara só fala que a vida é dura. Não dá nem esboço, um sorriso. Nada. Acabou. Cada um segue a sua vida, meu irmão. E eu segui minha vida. Segui minha vida tranquilamente. Sim. Aqui? Vai cair? O cara que não prega em igreja chique dessas não está acostumado. Obrigado, Jack. Próxima vez tu dá uma aula antes do cara vir. Meus irmãos, eu segui a vida, só que o problema é que quanto mais você caminha com o Senhor, mais você quer do Senhor. Não é? Não é assim na vida? E eu continuei. E um dia eu estou num retiro espiritual. 3 dias. Jejum, oração, tempo com Deus maravilhoso. Deus ministrando ao meu coração. E eu estou lá na oração, meus irmãos. Negócio legal. E Deus fala ao meu coração e diz o seguinte: agora você vai fazer o seguinte, você vai voltar lá e vai conversar com seu pai de novo. Eu falei, não, Deus, nós já tivemos essas conversas, não tem como mais, acabou. Eu falei, não, vai, porque agora você vai ter uma conversa de homem para homem. Porque a outra conversa foi de filho para pai, foi de guri para homem. Agora você vai lá que você vai conversar de homem para homem com ele. Eu falei, vou não. Nessa aqui nós não precisamos, porque eu já perdoei, eu já fiz tudo que a cartilha manda. Eu já fiz o que a palavra disse. Eu não preciso ter conversa de homem para homem com quem eu não quero. Não vou nada. E ficou meses aquilo no meu coração. E aí o Benjamin nasceu. E eu queria que o meu pai pelo menos conhecesse, né, o Benjamin. E meus irmãos, eu fui visitar a minha avó, que veio a falecer agora faz poucas semanas. E no último dia eu deixei para ir conversar com o meu pai. E quando eu chego para conversar com ele, não querendo, eu falo, pai, eu preciso conversar com o senhor de homem para homem. Ele falou, tá bem, ele era um homem duro. Falou, vamos conversar de homem para homem, não tem problema. E a gente teve uma conversa, Jack, franca, pesada, respeitosa, mas pesada. Eu falei, pai, eu tenho um filho, eu não me entra na cabeça abandonar ele. Não me entra na cabeça não estar no aniversário, não participar das coisas. Como que o senhor teve essa capacidade de fazer? E aí meu pai contou a história dele. Partes da história que eu não sabia, partes que eu sabia. Por exemplo, meu pai, quando a minha avó tinha 17 anos, ela tinha um filho de 1 ano e pouquinho, ele com 7 meses, meu avô foi assassinado. E a minha avó criou eles aos trancos e barrancos, assim. A minha avó também era uma pessoa complexa, complicada. E meu pai cresceu daquele jeito, no meio da violência. Meu pai já tomou tiro, meu pai era envolvido com magia negra, parapsicologia, bruxo. Meu pai me levava, eu lembro quando eu era criança, ele me levava nos terreiros. Ele era do lado negro da força, ele era um cara pesado, meus irmãos. Se eu começar a contar as histórias, as coisas que eu vi quando eu era criança, é um negócio assim, absurdo. De bater coisa, enfim, tem criança aqui, é melhor não entrar nessa linha. Mas o meu pai era esse cara. E pela primeira vez na vida, eu vi meu pai chorar. Meu pai começou a contar a história dele, e ele começou a chorar, e ele pediu perdão, pela primeira vez. Meu pai pela primeira vez falou para mim que me amava. Nós tivemos uma conversa umas 3 horas, assim, brutal, como o Jack fala, brutal. E no final, eu vi aquele homem que nunca chorou na minha frente, chorando e pedindo perdão. E meu pai, naquela época, ele estava doente, por causa do Covid, a gente achava que era por causa do Covid. E aí a gente começou a ter relação de pai e filho, falar de negócios, falar de Deus. Eu expliquei o evangelho para ele. Eu falei, pai, só está acontecendo isso aqui por causa de Jesus Cristo, senão não ia acontecer. Senão a gente nunca ia ter relação nenhuma. E a gente começou a ter essa relação, só que 2 semanas depois, eu tenho, parece ser meio mórbido, mas eu tenho ainda o áudio desse dia. Ele manda um áudio e fala assim, filho, olha só, eu te falei que eu estava doente, tá? Eu fui no médico agora e o médico falou que é um câncer, mas tá tudo bem, tá? Meu pai era um cara muito positivo. E por mais louco que seja a história, gente, eu devo muito ao meu pai. Muitas qualidades que eu tenho, que são poucas, né? Boa parte veio dele.
E aí ele, numa tranquilidade, assim como dando uma notícia numa segunda-feira normal, ó, tô com câncer, mas tá tudo bem, meu filho, vai dar tudo certo. Só que não estava tudo certo, era um câncer super agressivo. Eu liguei para o médico disse, olha, tem 50% de chance de ele sobreviver se ele sair da cirurgia, fazendo a cirurgia, e eu tenho 2 irmãs por parte de pai. Então já começa aí, né? Meu pai tinha mulher para tudo quanto é lado, filho para tudo quanto é lado. E uma delas eu nunca tinha conhecido na minha vida, a outra mais velha até tinha tido relação, e a mais nova fazia 8 anos que meu pai não falava com ela. Belíssimo pai esse, né? É uma maravilha, um exemplo de ser humano. E aí eu liguei para as meninas e falei, olha, gente, pai vai fazer a cirurgia aí, tem 50% de chance, acho que a gente deveria ir lá para dar um apoio para ele. E chegamos lá, e eu nunca vou esquecer, gente, meu pai, homem duro, homem, né, duro, tal, ele falou, meu filho, as meninas estão vindo aí e tal, tu acha que eu deveria fazer a mesma coisa que nós fizemos aí ou não? Eu falei, fazer o quê, pai? Esse negócio de perdão, assim, o cara dá uma conversada e tal. Se o senhor achar, né, se Deus tocar no coração, o senhor faça. E, gente, foi um negócio maravilhoso. Ele sentou na frente das minhas 2 irmãs, cara, chorava copiosamente, pediu perdão para as meninas, e foi um negócio extraordinário. E aí, no último dia, antes da cirurgia, eu cheguei para ele e falei assim, pai, é o seguinte, eu sou cristão, só está acontecendo tudo isso porque Deus transformou a minha família, a minha vida, Ele entrou e Ele transformou a minha vida, eu só tenho a capacidade de perdoar por causa disso. Só que é o seguinte, amanhã o senhor vai fazer cirurgia e o senhor pode morrer. E aí tem 2 caminhos se morrer. Céu ou inferno, não tem conversa, não tem jogo duplo. Não tem meio termo, não tem purgatório, morreu, vai para um dos lados. Eu estou do lado de cá, se o senhor quiser, né? Daí ele, não, eu sei. Falei, mas para isso o senhor tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Daí ele falou, não, eu já aceitei. Falei, pô, pai, na última hora, brincadeira não, né? Sabe quando o cara fala, eu acredito em Deus, Deus mora no meu coração, eu não... Falei, pô, pai, eu estou falando sério. Ele falou, não, eu estou falando sério também. Depois que a gente começou a conversar, eu tenho um amigo meu que é pastor, e ele me convidou um dia para a igreja dele, eu fui. E ele chamou lá na frente quem queria aceitar Jesus, eu fui. Eu aceitei Jesus. Daí ele me convidou para ir num monte, cara. Um dia nós fomos num tal do monte, vi umas luzes lá, cara. Eu falei, rapaz, o homem até pro monte já foi? Que é isso? E aí eu falei, pai, que legal, pai. Eu falei, e o senhor já foi batizado? E ele falou, não, mas já fui batizado, claro, na católica. Eu falei, não, pai, batismo é outra coisa, é reconhecimento público de fé e tal. Ele falou, pô, eu gostaria de ser batizado. E ele estava muito fraquinho, né? Ele já não conseguia mais. Aí, Jack, eu pedi licença ao nosso Senhor, não tinha como levar para uma piscina, para um rio. E aí eu batizei por aspersão mesmo, né? Falei, Deus, o Senhor me perdoa, é o que dá para a gente fazer hoje aqui. E eu batizei meu pai aquele dia, meus irmãos. E é um negócio muito interessante, assim, às vezes até dá uma embargada na voz, porque eu tinha anos de ministério e de missionário. 6 anos das nossas vidas, Deus chamou a gente para ser missionário. E em todos esses anos, meu pai foi a primeira pessoa que eu batizei na minha vida. Todas as vezes que eu ia batizar alguém, acontecia alguma coisa, impedia, e a primeira pessoa que eu batizei nas águas foi meu pai. Ele fez a cirurgia, sobreviveu à cirurgia, ele teve 2 paradas cardíacas, uma cirurgia super complicada, e ele conseguiu ainda viver 2 meses, né? Apenas 2 meses, e aí ele veio a falecer. E eu confesso para vocês que ficou um gosto amargo, sabe? Porque, como homem, o meu sonho era ter um pai. Eu tinha uma inveja danada dos meninos que tinham um pai, cara. Quando ia jogar futebol, levava, era uma inveja assim, profunda, e ficou um gosto amargo, e mais amargo ainda, meus irmãos, ficou porque um dia numa oração, nesse processo, Deus falou assim, a vida do teu pai, o testemunho do teu pai, vai trazer liberdade e apresentar Jesus para muitas pessoas. E quando ele faleceu, ficou um gosto amargo. Eu disse, cara, mas não deu tempo nem de ele contar o testemunho dele, nem de ele fazer nada. E aí eu segui a minha vida e às vezes eu tenho compartilhado o testemunho dele, e esses dias aconteceu isso. Eu estava num evento empresarial, olha que negócio maluco, por isso que eu digo que eu sou missionário no meio empresarial. Estava num evento empresarial e Deus me levou a falar essa história, contar esse testemunho. E aí uma pessoa que estava na plateia, o pai tinha abandonado a família,
ele voltou a falar com o pai. E perdoou o pai, e mandou para o pastor o print da mensagem que ele mandou para o pai. Falou: olha, eu há anos sei quem tu é, onde tu está, e eu nunca tive coragem, mas Deus falou comigo e eu estou entrando em contato com o Senhor. E hoje, muitas pessoas têm sido libertas e conhecidas a Jesus através do testemunho dele. Então, as ruínas são reconstruídas quando o Evangelho entra na nossa casa. Deus coloca uma coroa ao invés de espinhos. Deus coloca um manto de louvor em vez de um espírito angustiado na família. Quando nós liberamos, quando nós conseguimos entender a mensagem central do Evangelho. Porque se você entender isso, que se a sua vida é transformada, a sua família é transformada, e o Deus que eu sirvo é capaz desse tipo de coisa, e deixa eu te falar, esse tipo de perdão, eu tenho dito isso, esse tipo de perdão é só Deus que faz, gente. Não existe terapia, não existe processo, não existe racionalidade, não existe. Isso é uma ferida tão profunda que é só Deus que consegue fazer a gente perdoar dessa forma. Só que quando isso acontece, é uma transformação tão poderosa na nossa família, que aí o Evangelho não fica só dentro de casa. O Evangelho, ele se espalha. E eu vou encaminhar o encerramento da minha mensagem justamente com isso. Quando o Evangelho entra na nossa casa, ele não tem como ficar só na nossa casa. Tem uma frase que eu adoro que diz o seguinte, que as famílias que o Evangelho entra, elas não são perfeitas, mas redimidas, elas pregam mais alto do que muitos sermões. Eu vou repetir. Famílias onde o Evangelho entra não são perfeitas, mas redimidas, elas pregam mais alto do que muitos sermões. A nossa família, quando ela é transformada, e nós precisamos trabalhar muitas vezes para que a nossa família seja transformada. A gente precisa ir à milha extra, precisa perdoar, e não é fácil, quem é casado aqui sabe bem. Não sei se é só lá em casa que dá uns arranca-rabo às vezes. É só lá em casa, né? Eu não vou dizer que vocês estão me enganando. Não é fácil, a gente tem que ir à milha extra, tem que perdoar. Só que quando a nossa família é transformada, a nossa família vai falar muito alto. O mundo hoje está necessitado disso. Às vezes nós vivemos numa espécie de gueto gospel. E a gente só se conecta com quem é gospel, a gente só faz negócio com quem é gospel. E a gente fica meio que numa redoma que a gente não vê a necessidade das famílias lá fora. E a necessidade, gente, de só ter um pai e uma mãe casados, já é um belíssimo de um exemplo hoje em dia. Só que a gente esquece disso, que não é só sobre a nossa família, é sobre como o Evangelho vai chegar ao redor da nossa família. A gente tem o irmão da Mari, que se batizou na semana passada, e a gente ficou muito feliz porque era o único que ainda não era cristão e não tinha se batizado. E no dia do batismo dele, nós batizamos num frio, meus irmãos. É porque o cara queria muito, né? Falou, tem que ser hoje. Eu falei, hoje mesmo? Dá para esperar uma semana, né? Brincadeiras à parte, eu lembro que ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu sei que Deus existe, pelo que vocês estão fazendo por mim e pela minha família, e eu quero viver o que a família, não só eu e a Mari, a nossa família em geral, né? Ele falou assim, eu quero viver o que a família de vocês vivem. Eu quero isso para a minha família. Porque quando o Evangelho entra e transforma a sua família, a minha família, a nossa família, a família leva o Evangelho. E esse é o Evangelho que transforma. É o Evangelho da mesa, o Evangelho do testemunho, o Evangelho do acolhimento. Meus irmãos, tem muitas pessoas que elas estão gritando para ter uma família, para ter como exemplo. E às vezes Deus chama a nossa família para ser isso, para acolher. E às vezes são umas famílias difíceis, gente. É umas pessoas que eu peço a Deus, esse aqui não precisava dar para a gente não, né? Podia dar para outro, né? Esse aqui está louco. Só que, no final das contas, quando Deus, Ele transforma a nossa vida,
deixa de ser só sobre a nossa vida. Começa a ser sobre a vida do outro, sobre a vida de quem está na nossa volta, sobre a vida das pessoas que estão em contato conosco. A transformação da sua família, ela pode quebrar, assim como a palavra de Isaías diz, que renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração a geração. Vai quebrar coisas que estão acontecendo por gerações. Um dia eu estava orando e a gente, eu não sei você, mas às vezes eu sou meio egoísta nas minhas orações e Deus me dá umas pancadas. Eu estava, Deus, meu propósito, e meu propósito. O que eu devo fazer e tal. E aí Deus, as duas primeiras coisas que Ele falou não tinha nada a ver comigo. Ele falou, teu primeiro propósito é criar esse rapazinho aqui, que é o Benjamim, dentro dos caminhos do Senhor, porque vai ser a primeira geração de homens que vai ser criada no Evangelho. Esse é teu primeiro papel. Segundo, é abençoar o ministério da tua esposa. Não tem nada a ver contigo. Porque a gente é meio egoísta. Então, quando nós falamos de família, nós temos que entender que Deus vai transformar a nossa família, mas não é para parar por aí. Nós servimos um Deus que está em missões. Deus tem uma missão de transformação nesse mundo. E eu não sei vocês, mas quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente, porque pensa comigo, Deus quer usar você e a sua família para fazer a obra dEle. Ele poderia fazer, mas o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Ele escolhe você e a sua família para fazer a obra dEle. Quando eu entendi isso, a minha cabeça deu um nó, porque imagina que o Deus Todo-Poderoso, gracioso, amoroso, Ele pensa em você e na sua família, na transformação que está acontecendo, e agora Ele quer usar isso como testemunho, como prova viva de quem Ele é. E aí a gente começa a ser resposta de oração para as pessoas. A gente começa a responder as orações, às vezes é a oração da pessoa que está pedindo às vezes um alimento, às vezes uma pessoa que está pedindo uma palavra de ânimo, um lugar para ficar, eu não sei. Só que aí a vida começa a ter um outro sabor, meus irmãos. Família é um lugar aonde nós devemos o Evangelho transformar, para que a nossa família leve o Evangelho. E o meu desejo, a minha oração para vocês nessa tarde, é que a gente saia daqui inspirados pela palavra do Senhor, inspirados pela história do carcereiro que encontrou Paulo e Silas, e ele achando que aquele dia sua vida ia acabar. Pelo contrário, a vida dele foi salva, dele e da família dele. E a família dele continua impactando gerações, porque nós lemos a história da família dele hoje aqui. Que nós possamos sairmos inspirados pela promessa que foi para Israel, mas que também é para as nossas vidas. Onde Deus fala, eu vou pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Eu vou reconstruir as antigas ruínas. Porque é isso que Deus quer para você e para a sua família. A igreja é isso. São várias famílias se tornando em uma única família. Para que essa grande família traga a transformação. Para esse bairro, para essa cidade, para esse estado e para essa nação. As pessoas às vezes elas pedem, Tony, propósito, Deus já disse qual é o propósito. O que Ele não disse qual é a ferramenta. Mas o propósito é exatamente esse. Que a gente leve luz, que a gente leve transformação e esperança para a vida das pessoas. Esse é o propósito, meus irmãos. Agora, a ferramenta, se você vai ser médico, enfermeira, pastor, isso é ferramenta. Não é o mais importante. Deus já deu o propósito para a sua família. Às vezes as pessoas falam, poxa, Tony, lá na minha igreja não tem espaço para ministério, para ministrar. Você não precisa. A sua família é seu ministério, e é o seu ministério, mas não é só o ministério interno, é externo. O que acontece quando alguém vai na sua casa tomar café da tarde? O que acontece quando alguém precisa de ajuda na sua rua? É nesses momentos que nós devemos deixar que o Evangelho que transformou a nossa casa seja levado através das nossas vidas.
Vamos orar? Pai amado, Senhor, muito obrigado por essa tarde maravilhosa, Senhor. Obrigado por essa igreja, Pai. Essa igreja que tem o foco nas famílias. É tão maravilhoso ouvir o Jack falar sobre as famílias, sobre o que tem acontecido nessa igreja. A quantidade de pequeninos, de crianças aqui. Pai, é maravilhoso pregar, Senhor, com o barulho das crianças, com o choro, com o grito, os pais olhando para o lado, porque essa é a tua igreja, Senhor. Jesus estava lá e queriam afastar os pequeninos dele, ele disse, não, deixa vir, porque nós somos família, Senhor, nos reunindo para ser uma só família, a família que te serve e que te ama, Pai. Pai, nos dá visão, convicção, Senhor, para continuarmos a fazer aquilo que Tu nos chamou, que é espalhar o Teu amor, o Teu reino nessa terra. Que a vida das nossas famílias seja um testemunho vivo do Teu poder e do Teu amor. Nós oramos no poderoso nome de Jesus, a igreja diz, amém. Amém, meus irmãos, amém. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Fica de pé. Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso. Eu li uma frase essa semana que dizia que o problema é que, como nós não estamos sem kids, né? Nós estamos com crianças assim, no ambiente do culto, como se fazia antigamente, era assim, né? Dizem que no período dos puritanos, os pastores diziam que as mães deveriam conseguir prestar atenção em 30% do sermão. Se elas entendessem 30% do que foi pregado, estava ok. O culto dos puritanos, os biógrafos dizem que era muito choro. Porque você imagina, não havia métodos contraceptivos, não havia feminismo. Então, a grande maioria da congregação eram crianças. Nós estamos felizes com o que Deus está fazendo. Então, fica tranquilo com as crianças aí, eles estão aprendendo, já são uma bênção, tá bom? Irmãos, eu não vou ficar pregando. A pior coisa que tem é o pregador pregar, o pastor assume e quer dar uma pregadinha, né? Não. Nós vamos responder o que Deus falou conosco. Deus falou conosco. Deus falou conosco. Eu quero que você volte para sua casa conversando sobre o que Deus falou com você. Nós estamos felizes, alegres com o que Deus está falando. Nós estamos na capital menos evangelizada do Brasil. Nós estamos, com certeza, no estado mais complicado no que envolve missões, no que envolve a graça de Deus, no que envolve a graça de Deus manifestada na vida das pessoas. Só que a graça de Deus, ela rompe essas barreiras. Nós vamos responder ao que o Senhor Deus está falando. Amém? O culto não é apenas Deus falando, o culto envolve nossa resposta. O culto, na verdade, nós podemos resumir o culto num diálogo. Um diálogo. Quando lemos a Bíblia, Deus fala. Quando cantamos, nós falamos. Quando tem a pregação, Deus fala. Quando nós cantamos, nós falamos. E é um diálogo. O culto é um diálogo. Deus falou conosco. O que nós vamos falar para o Senhor agora? O Senhor nos chama a fazer 3 coisas aqui. Nós vamos cantar novamente. O sermão fica bem no centro do culto, porque nós temos que responder esse sermão. Deus usou o pastor Tony. Ele não gosta que eu chame de pastor, ele já foi pastor, mas é um pastor que tem pastoreado a minha vida, pastoreado outras vidas, pastorei a casa dele, tem servido no ministério. Deus falou conosco. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos louvar o Senhor Jesus, diferente do que foi no início. Nós vamos cantar com mais gratidão, com mais força. Em segundo lugar, nós vamos comer e beber do Senhor. O Senhor Deus nos chama todos os domingos a comermos e bebermos com o Senhor. E são as últimas ceias. São as últimas ceias, são os últimos glória a Deus, são os últimos aleluia, são as últimas canções. Jesus está voltando e Ele está preparando a sua igreja. Nós vamos comer e beber. Nós vamos comer e beber de Jesus. Quando a banda estiver cantando, você vai sair do seu lugar, você vai ir até, nós temos 4 mesas da comunhão. Quem está mais à frente pode ir desse lado ou daquele lado. Você vai pegar o pão e você vai mergulhar no cálice onde está escrito vinho ou onde está escrito suco. Faça conforme a sua consciência. Não é para pegar e botamos uma placa, né? Já aconteceu o caso assim, o cara chegou, olhou para os lados, né, Dario? Pegou e bebeu. Não é para beber, você vai mergulhar ali, tá bom? É mergulhar o pão, vai mergulhar o dedão assim.
Ok? Alguém vai mergulhar o pão depois de você. Você vai fazer isso. Você vai comer e beber de Jesus. Nesse mesmo momento, nós vamos ofertar ao Senhor. Nós gravamos um vídeo, Michael e eu, e nós íamos largar. Essa semana não largamos porque acho que não ficou bom. Nós vamos fazer uma divulgação para as pessoas que nos seguem. Nossas ofertas, nossas arrecadações nesses últimos 2 meses, elas caíram drasticamente. Nós tínhamos algumas ofertas pontuais que serviam muito de fora da igreja e que elas foram cessadas. As arrecadações caíram muito. A situação do país, ela é complicadíssima. E somando isso ainda, nós temos a teologia da prosperidade. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que a teologia da prosperidade ela seja um problema, o oposto não é a teologia da miséria. O oposto é a teologia da generosidade. Amém mesmo? Tu acredita mesmo nisso, meu irmão? O oposto não é a teologia da miséria. E escute. Ainda que 99% dos pastores só falassem de dinheiro. Escuta o que eu vou dizer. Ainda, lá no fundo, ainda que 99% dos pastores fosse ladrão. Ainda que 99% dos pastores do Brasil fossem ladrões. Ainda que nós estivéssemos na situação dramática de um país 1 milhão de vezes mais quebrado do que está o nosso, porque o nosso país é complicado, né? Roubam e não quebra. É uma loucura isso, né? De tanto que tem. Ainda que a nossa situação fosse 1 milhão de vezes pior do que a da Venezuela, tomado com 99% de pastores ladrões, a Bíblia continuaria dizendo: Deus ama quem doa com alegria. Amém mesmo? Se a igreja viver até o ano 3000, Deus continuará dizendo: sede santo porque eu sou santo. O que vale para a santidade vale também para a oferta. Deus continua dizendo: Deus ama quem dá com alegria, independentemente da situação do mundo e da situação da igreja. E escute, nós não estamos 1 milhão de vezes mais quebrados que a Venezuela. Nós, sendo bem sincero, pode se tornar, um dia pode, tudo pode. Nós não estamos. A situação está ruim, mas não está tão ruim como muitas vezes os meios de comunicação querem que você acredite que está, porque isso dá dinheiro também. Em segundo, nós não temos 99% de pastores ladrões no nosso Brasil. Nós temos muitos homens de Deus, a maioria são homens de Deus. Mas isso também não dá mérito, não dá like. Então, isso não é desculpa para não ofertarmos e não dizimarmos. Nós vamos recolher uma oferta abençoada aqui hoje. Amém mesmo? Nós vamos ofertar ao Senhor porque Ele é bom. Nós queremos dar uma oferta também para o irmão Tony. E como uma igreja generosa, eu peço que você seja generoso nesse momento também. Que você doe sabendo. Nós temos as despesas da semana, algumas despesas que ficaram na semana, e também vamos dar uma oferta. Amém, meus irmãos? Quantos aqui querem que o irmão Tony volte? Amém? Quantos aqui querem que a irmã Mari volte? Foi uma bênção sexta-feira, minhas irmãs? Ontem, na verdade? Não foi sexta, estou acostumado. Ontem, foi uma bênção com ela aqui? Foi ou não foi? Foi uma bênção, né? Nós queremos eles de volta aqui. Amém? Feche os seus olhos, levante suas mãos. Ore ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu povo que está aqui. Obrigado pelo que o Senhor Deus falou. Obrigado pelo que ouvimos. Que a nossa vida seja uma vida de missão. Que nossa casa seja uma porta para que pecadores venham receber o Senhor. Não permita que venhamos viver uma vida sem propósito, uma vida em si mesmada, uma vida focada em nós. Abençoa teu povo que vai ofertar. Abençoa teu povo que vai dizimar. Abençoa teu povo que vai cantar. Que quando comerem e beberem do Senhor, eles sejam cheios do teu Espírito. Que o Senhor Deus cure enfermidades. Cure enfermidades enquanto o teu povo ora, enquanto o teu povo canta. Ó Deus, que depressões, que ansiedades sejam destruídas. E que no lugar disso venhamos ter alegria, alegria plena, alegria transbordante e exultante, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade do
do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, meus irmãos. Ouvimos um sermão poderoso aqui na Igreja Vintage hoje e você em casa que acompanhou a transmissão certamente também foi abençoado por essa palavra. Nós queremos te convidar a se juntar a nós da missão do Senhor Jesus aqui em Porto Alegre através da Igreja Vintage. Aqui na tela estão aparecendo algumas maneiras que você pode se juntar a nós de forma financeira, contribuir e nos ajudar custeando financeiramente o avanço do Reino de Deus aqui em Porto Alegre, que é a capital menos evangelizada do nosso Brasil. Você pode fazer isso através do QR Code que está aqui embaixo ou da chave Pix. Faça isso ofertando ao Senhor Jesus de forma generosa e de forma alegre. Tenho certeza que o Senhor Jesus vai abençoar a tua vida. Também já quero aproveitar e te pedir que se você ainda não é inscrito aqui no canal, você se inscreva, ative as notificações para poder receber todos os conteúdos que são postados aqui certamente vão servir de bênção para a sua vida, para a sua família, aonde você estiver. Que o Senhor Jesus te abençoe e te esperamos de novo aqui durante essa semana com os conteúdos ou domingo que vem com as novas transmissões do culto, se o Senhor não voltar antes disso. Jesus te abençoe.